Dispositivo prático de Briot-Ruffini. Tem aqui outro jeitinho de você ir rápido nas contas com polinômio, certo? Sem fazer a chave. Mas também, gente, só vale quando for divisor do tipo binômio. Né? Então aqui, ó. P de x dividido por D de x. Vai dar o Q de x e o R de x. Vamos pegar um exemplo. Né? 3x à quarta mais 2x à terceira menos 2x ao quadrado mais 3x menos 1. E vamos pegar um D aí, x menos 2. Tá? Então, esse dispositivo só vale para binômio, ou seja, só para polinômio do primeiro grau. Quando o divisor for do primeiro grau, dá para usar o tal do dispositivo prático do Briot-Ruffini. Né? Você faz uma reta horizontal, põe uma reta vertical, e aqui nessa posição eu puxo todos os coeficientes do polinômio. Né? É 3x a 4? Põe 3. É 2x a terceira? Põe 2. É menos 2x ao quadrado? Põe o menos 2. Mais 3x? Põe o 3. Menos 1? Põe o menos 1. Nessa posição aqui, eu vou colocar a raiz do divisor. Qual é o número que transforma o divisor em zero? Qual é o número que o x assume que transforma o divisor em zero? É o 2. Então põe o 2 aqui. E nessa posição aqui eu copio o de cima. Certo? Agora, olha como é rápido. Tá? Você vai pegar o 2, multiplicar pelo 3. Né? 2 vezes 3, multiplica. Não dá 6? Pega o resultado e soma com 2. Olha lá. Puxa uma flechinha e soma com 2. Então, 2 vezes 3, 6. Mais 2, 8. Olha lá, 8. Pronto. E agora, hein? Como é que continua? Começa tudo de novo. Ó. 2 vezes 8. 16. 16 mais menos 2. 14. 2 vezes 14. Oh, é divertido, hein? 28. Mais 3. 31. Oh, gostei. 2 vezes 31. 62. Mais menos 1. 61. Acabou. É isso aí. Dispositivo brincalhão, né? Você brincando, fez. E aí, para que serve esse 3, esse 8, esse 14, esse 31 e esse 61? Os 4 primeiros são os coeficientes do quociente. Tá? Então, o quociente vai ser o quê? 3x à terceira. Por quê? O dividendo é x à quarta, o quociente vai ser 1 abaixo. X à terceira. 3x à terceira, mais 8x ao quadrado, mais 14x, mais 31. E esse 61 que sobrou aqui, hein? Quem que ele é? Ele é o resto. O resto é 61. Tá certo? Dispositivo Briot-Ruffini, legal, divertido, rápido, mas também só serve quando o divisor é um binômio. Teorema da decomposição. Qualquer polinômio desse tipo aí, eu consigo... Ó, isso daqui é legal, ó, deixa eu te contar. Tá? Quando você olhar para um polinômio, tipo esse daí, ó, 2x à terceira, menos 12x, mais 22, menos 12. Aí você vai falar, nossa, como é que eu acho raiz de polinômio do grau 3? Eu sei achar do grau 2, usando a fórmula do Bhaskara, do grau 1. Agora, do grau 3 não tem fórmula. Tá? Então, como é que você faz para descobrir? Então, um jeito, na hora que você for fazer a questão, soma os quocientes, certo? Os coeficientes, desculpa, chama os coeficientes. Tá? O coeficiente ali é 2, menos 12, 22 e menos 12. Né? Soma tudo. Quanto é 2 menos 12 mais 22 menos 12? Bom, 2 mais 22 é 24. Menos 12 dá 12. Menos 12 dá 0. Toda vez que isso acontecer, você vai saber que 1 é raiz. Porque se você substituir o x igual a 1, o polinômio dá 0. Então, olha lá, o 1 é uma das raízes. 1 é uma das raízes. Certo? Então, o que você faz? Vamos fazer o Briot-Ruffini, né, com 1 raiz. Põe aqui o 1, que é uma das raízes, né? E põe aqui os coeficientes. Né? Multiplica e soma, né? 1 vezes 2, 2. Menos 12, menos 10. 1 vezes menos 10, menos 10. Mais 22, 12. E aqui dá 0, né? 1 vezes 12, 12, menos 12. A gente sabia que era a raiz. E agora? Agora ficou assim, né? O quociente é 2x ao quadrado, menos 10x mais 12. Agora é do grau 2.
Se é do grau 2, eu consigo fazer por Bhaskara, né? E aí eu chego numa segunda raiz, que é 2, e numa terceira raiz, que é 3. Então, gente, eu posso escrever assim, ó, olha que legal. 2, tá vendo? É o ala, né? 2, é o A. X menos 1, que é uma das raízes. X menos 2, que é outra das raízes. X menos 3. Ó, decompus, né? Aquele polinômio lá no início, 2x ao cubo, menos 12x ao quadrado, mais 22x, menos 12, pode ser fatorado, decomposto assim, ó. 2, que multiplica x menos 1, x menos 2, x menos 3. Né? Qualquer um dá para fazer isso, qualquer um. Relações de Girard é outra coisa que ajuda, tá? Então vamos ver aqui. Polinômio do grau 1. Grau 1 tem uma raiz, e a raiz é real. Te garanto que a raiz é real. E a raiz é sempre menos b sobre a. Né? Pega o b aí, troca o sinal, divide por a. Se for do grau 2, vai ter duas raízes. E as duas, gente, pode ser as duas reais ou as duas não reais. É impossível dar uma real e uma não real. Ou as duas são reais, ou as duas são não reais. Quando você somar as duas, vai dar menos b sobre a. E quando multiplicar as duas, vai dar aquele czinho sobre a. Percebeu? Então vamos para o grau 3. Olha lá. Quantas raízes vão ter? 3 raízes. As 3 raízes podem ser as 3 reais, ou uma real e 2 não reais. Então, o grau 3 te garante pelo menos uma raiz real. As outras duas podem ser reais, ou as outras duas podem ser não reais. E aí, quando somar as 3, o que vai dar? Menos b sobre a. E quando multiplicar, fizer o duplo produto, x1, x2, x1, x3, x2, x3, somar tudo isso, vai dar o c sobre a. E quando fizer o produto triplo, menos d sobre a. Olha lá, um negativo, um positivo, um negativo, e assim vai. Então, se fosse grau 4, olha lá, aí aparecia a letrinha E. Beleza. Quantas raízes? 4 raízes. As 4 podem ser reais, pode ser 2 reais e 2 não reais, ou as 4 não reais. Como é que ficariam as relações de Girard? x1 mais x2 mais x3 mais x4, menos b sobre a. Aí os duplos produtos, olha só. x1, x2, x1, x3, x1, x4, x2, x3, x2, x4, x3, x4, c sobre a. Os triplos produtos, x1, x2, x3, x1, x2, x4, x1, x3, x4, estou até engasgando, x2, x3, x4, menos d sobre a. E o quádruplo produto, x1, x2, x3, x4. Não apareceu E agora? E sobre a. Tá? Então, repetindo, menos b sobre a aparece sempre, depois o c sobre a, depois menos d sobre a, depois o e sobre a. Se tivesse do quinto grau, ia aparecer um f aí, seria menos f sobre a e assim por diante. Teorema das raízes complexas. Se z igual a mais b é uma das raízes de um polinômio, se ele tiver uma raiz complexa, né, uma raiz não real, então existem duas. Né? Lembra que eu falei anteriormente. Então, o conjugado é a outra raiz. Multiplicidade de raízes. Né? Por exemplo, esse polinômio aqui, x ao quadrado menos 4x mais 4. Quando você for fazer a resolução dele, ele só vai ter uma raiz, que é 2. X igual a 2, só tem uma. Mas aí eu digo assim, não, é uma, mas ela tem multiplicidade 2. É como se fosse uma raiz dupla. Polinômio P igual a x à terceira. Ele tem o x igual a 0 como raiz de multiplicidade 3. Certo? Então, 0 à terceira é 0. Né? Qualquer outro
não existe outro número que elevado à terceira dê zero. Só o zero. Certo? Mas como ele é de grau 3, então o zero é multiplicidade 3.